Olha só, presta atenção você consumidor, hein? Consumidor de energia. A Equatorial Energia terá que informar os consumidores justamente individualmente antes de realizar a troca dos medidores de energia. A medida atende à exigência da Defensoria Pública do Estado. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Alan Garcia. Alan, como é que vai ser feito esse comunicado, né? E como é que era feito antes? Ou seja, não havia nenhum tipo de comunicação quando havia essa troca aí? Pois é, Edson, na sexta-feira passada, a Defensoria Pública, junto com a Equatorial, assinaram um termo, a Equatorial se comprometendo a fazer essa informação, a passar essa informação, a informar aos consumidores que a troca do medidor é necessária. Então, a partir de agora, isso vai acontecer. De que forma vai ser na prática? Por isso que a gente está aqui na Equatorial, está aqui ao meu lado o Júlio Everton, que é gerente do serviço técnico, que faz parte desse tipo de serviço. Júlio, obrigado por estar aqui conosco. Explica para a gente, primeiro, como é que era esse serviço? Não havia essa informação, Às vezes o pessoal, as equipes chegavam e já faziam essa troca e pegavam o consumidor, digamos, de surpresa, Primeiramente, boa noite. É importante esclarecer sobre a situação que envolve a substituição do medidor. Temos duas situações. Uma envolve um processo de substituição de medidor de situações mais simples, situações que inclusive nós constatamos quando fazemos a leitura. E aí vínhamos substituindo esses medidores e informando o consumidor no momento da substituição, tendo como exigência até da Defensoria Pública, nós vamos a partir de agora, para esses casos, informar previamente a substituição desses medidores. E temos outras situações que envolvem a inspeção de rotina, que envolve, às vezes, situações de irregularidades, ou então que nós precisamos fazer testes mais apurados, com equipamentos mais sofisticados, para constatar e perceber a necessidade de substituir o medidor ou não. Para esses casos, nós vamos convidar o consumidor para que acompanhe a inspeção, e aí, nesse momento, será explicado a necessidade da substituição do medidor. Dessa forma mais tranquila, que vai ter essa informação ao consumidor. Essa informação vai chegar até ao consumidor de que maneira? Vai ser naquela conta? Vocês vão lá presencialmente? Como é que vai ser isso? Nós estamos estruturando esse processo para ver a melhor forma de atender o consumidor. O fato é que nós vamos atender essa exigência da Defensoria Pública e vamos informar previamente o consumidor. Mas estamos estruturando ainda a melhor forma de fazer isso. Ou seja, se a medida está valendo a partir de hoje e vocês ainda estão avaliando a melhor maneira, então isso não vai poder acontecer nesses próximos dias, já que vocês ainda estão avaliando a forma como vai acontecer, Para esses processos de substituição de maneira mais simples, não. Para o processo de rotina de inspeção, aquele que eu expliquei que nós precisamos usar alguns equipamentos para avaliar a necessidade do equipamento, para esses casos nós vamos continuar como inspeção de rotina. Existe algum prazo para que vocês, enfim, estejam ok para poder fazer essa informação da melhor forma possível, como vocês acertaram com a Defensoria? Estamos estruturando, mas como garantia deixamos claro que nós não vamos fazer para esses casos de situações mais simples, descumprindo essa exigência da Defensoria. Esperar esse prazo então, Vocês entrarem no acordo e ver como é que vai ficar melhor. Exatamente. Agora, por que chegou a essa necessidade, Alberto, de fechar esse acordo e passar a informar? É uma determinação. Na verdade, assim, nós tivemos algumas reclamações provenientes desse processo e aí nós entendemos que é importante nesse momento atender essa exigência, tendo em vista um melhor atendimento ao nosso consumidor, mais transparência do nosso processo, a gente busca sempre isso. Estávamos cumprindo, como eu falei, o procedimento de informar o consumidor no momento da inspeção, que já atende o nosso órgão regulador, mas entendemos do outro lado que é importante fazer cumprir esse tipo de exigência que trará mais transparência ainda para o nosso processo e um melhor atendimento para nossos clientes. Everton, muito obrigado pela tua participação, boa sorte para vocês. Obrigado. Bom, Edson, então a gente fica acompanhando, porque, enfim, é um interesse à população, esse tipo de serviço, é preciso ficar atento. Às vezes as trocas, de fato, elas são necessárias, até para que a gente não tenha prejuízo na nossa conta, Às vezes o medidor, enfim, está tendo algum problema e o medidor precisa ser trocado para a gente não sofrer algumas
alguns prejuízos, a conta mais alta, mas só simplesmente pela troca do equipamento. Isso acontece, né, Everton? Às vezes a gente paga mais caro porque o medidor está meio errado ali e é interessante a gente fazer essa troca, né? É importante entender o motivo da substituição. Nós temos um número ainda elevado de consumidores faturando pela taxa de disponibilidade, ao mínimo da fase que nós chamamos, e às vezes, como consequência da troca do medidor, há um aumento em virtude do medidor existente na unidade encontrar-se com algum problema. Tá aí, mais uma dúvida esclarecida, Edson. A gente vai acompanhando essa situação, enfim, de perto, para ir informando cada vez mais a população.